Aqui a transmissão também. Nós entrar no ar simultaneamente Facebook, Instagram e YouTube. Só mais um minutinho para dar um tempo aí do delay nas ferramentas digitais. Ok, agora já estamos no ar, né? No YouTube, no Facebook e no Instagram. Para a nossa live de hoje à noite, né? No canal, né? No nosso canal das Mulheres Poderosas, né? Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao canal das Mulheres Poderosas. Iniciando-se mais uma live de hoje à noite. E hoje à noite o nosso episódio é a relação pensamentos e sentimentos. Iremos então discutir sobre pensamentos e sentimentos e a influência que tudo isso tem em nossa vida. E aqui no canal nós discutiremos exatamente isso, fatores para a nossa jornada de empoderamento, para reconstruir a nossa vida, sair, né, do estado de estagnação para a evolução e nós nos tornarmos mulheres de poder e harmonizar todas as relações do nosso passado, do presente e do futuro. Então, em relação ao passado, a gente vai estar superando os traumas, os conflitos, os bloqueios, né, eliminando todos esses fatores negativos, trabalhar a superação, o desenvolvimento de uma personalidade de capacitação, valorização e potencialização. Então, são esses fatores que nós trabalharemos. E em relação ao momento presente, todos esses artigos e todos esses episódios que a gente vai trazer, né, para discutir aqui na live, em relação ao presente, trabalharemos a modificação dos comportamentos para resolver situações atuais e ter uma vida mais organizada e potencializada. E em relação ao futuro, nós também iremos melhorar nossos objetivos e estabelecer as metas para nós alcançar eles e tendo uma visão de esperança, né, de visão das infinitas possibilidades, porque nós estamos diante de um universo de infinitas possibilidades. Eu sou Alice Follman, parapsicóloga e terapeuta holística e reprogramadora da mente inconsciente, né? E o episódio de hoje, a relação pensamentos e sentimentos. Então, nessa live de hoje, discutiremos os pensamentos que geram sentimentos. Sofrimento é um sentimento criado pelo nosso pensamento. As químicas dos sentimentos e também as manifestações dos complexos de inferioridade. Entender também que o humor é 95% comportamental, é comportamento, não é da personalidade. E também discutiremos o amar, gostar e o amor. O amor, amar e gostar, ok? O primeiro princípio, os pensamentos gerem os nossos sentimentos. Entender que são os nossos pensamentos que geram os nossos sentimentos. Nós emanamos pensamentos, esses pensamentos que nós emanamos, nós colapsamos e eles geram os nossos sentimentos. Mas quais pensamentos? Todos. Por exemplo, se alguém me disse algo de bom e eu gostei, eu amei de ouvir, isso gera, eu penso sobre isso e simultaneamente isso gera em mim sentimentos bons. E vice-versa, quando alguém fala algo sobre mim ou para mim, de forma negativa,
de repente me criticando, me difamando, sei lá, eu vou formando pensamentos em relação a essa situação. E se eu vou me importar com aquilo que a pessoa falou, gera dentro de mim sentimentos negativos, de inconformação, de tristeza, de revolta. Então, para nós entendermos pensamentos geram emoções e emoções reverberam no nosso organismo, transformando isso em pensamentos. E assim nós nos sentimos. A causa dos sentimentos, ela é a maneira como a gente pensa em relação aos acontecimentos. A causa dos sentimentos é a maneira como a gente pensa em relação aos fatos, em relação às situações. E quando o pensamento ele é relacionado e se relaciona com o acontecimento, com o fato e com a situação de forma negativa, o sentimento é negativo, é idêntico ao pensamento. Então, o pensamento e o sentimento são idênticos naquele momento em que eu liguei os meus pensamentos e meus sentimentos em causas negativas. E, pelo fato de ser negativo, simultaneamente, os meus sentimentos também são negativos. E o mesmo ocorre ao contrário. Se meus pensamentos são positivos, os meus sentimentos também serão positivos. E isso nos instiga a quê? A tomar consciência de que nós temos o poder sobre a nossa mente, sobre os nossos sentimentos, porque depende como nós pensamos. Dependendo como nós pensamos, nós nos sentimos. Vamos pegar um exemplo negativo. Quando você se irrita com o que o outro fala, o que acontece quando você se irrita? O que acontece com você? Você vai se sentir triste, vai sentir raiva. E isso faz muito mal para quem sente, não para quem falou. Enquanto que a outra pessoa que falou não está sentindo nada e você está sofrendo. A pergunta seria: é vantagem ficar sofrendo? É mais vantajoso ficar sofrendo ou é desvantajoso? Enquanto isso, o corpo vai produzindo oxitocina, que é o hormônio do mau humor. Aí a gente fica mal-humorado. E o prejuízo é de quem? De quem está mal-humorado. E ainda o mau humor, essa química oxitocina, quem sabe ela vai desenvolver problemas físicos, ataque ao estômago, úlcera, azia, gastrite. Percebe quantos prejuízos isso nos traz, tudo dependendo como nós pensamos e nós se sentimos. Agora, o contrário também. Por exemplo, quando você se sente com satisfação e encantamento com o que você ouve que a outra pessoa fala, quando me sinto satisfeita e me sinto encantada com aquilo que a outra pessoa fala, o que acontece comigo? Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar grata. E isso também produz química, produz serotonina, dopamina, que é a energia do bom humor,
que traz benefícios, né? Traz benefícios, que é o contrário dos pensamentos negativos. Então, nós podemos fazer as escolhas, observar como nós queremos se sentir. E isso é uma opção. E nós podemos fazer isso. Como transmutar sentimentos negativos para positivos? Como podemos fazer esta mudança? Primeiro, nós devemos identificar as emoções negativas. Prestar atenção, dar um tempo, identificar as emoções negativas. Quando você identificou a emoção negativa, a segunda coisa a fazer é assumir que você está sentindo essa emoção negativa. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar que estão sentindo emoções negativas. Então, a primeira coisa, identificar as emoções negativas. A segunda coisa, aceitar que você está sentindo, né? Assumir que você está sentindo isso. Então, nós não devemos negar o que nós estamos sentindo. Nós devemos aceitar o que nós estamos sentindo. Isso já é um passo largo para a superação. E a terceira coisa a fazer é aceitar, sim. Aceitar que eu estou sentindo ódio, que eu estou sentindo raiva, que eu estou sentindo rancor. Aceitar. Está tudo certo, porque nós seres humanos sentimos ódio, rancor, raiva, mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Nós sentimos isso, faz parte da natureza humana. Mas a diferença é o que eu faço com isso que eu sinto. Porque isso faz parte da natureza humana. Nós também sentimos afeto, carinho, amor, ternura, alegria, felicidade e tudo mais. Também faz parte da natureza humana. Assumir que nós sentimos essas emoções. Nós não devemos negar. Porque se eu nego que eu sinto ódio, raiva, mágoa e rancor, tudo isso sem recriminar, aceitar isso sem recriminar, ou achar que é uma má pessoa pelo fato de estar sentindo isso? Não. São apenas escolhas. E escolha o sentimento que você quer sentir. E a partir do momento que você escolhe, que você pondera, temos que ponderar o que nós sentimos. Aí nós se harmonizamos. Aí você vai se harmonizar. A partir do momento que você pondera seus sentimentos, que você aceita que você pode sentir os sentimentos negativos, aceitá-los, identificá-los, assumir eles. Aí sim, ponderar. Aí nós se harmonizamos. E vai fazer com que você se sente diferente. Aí sim nós conseguimos fazer a tristeza transmutar-se em felicidade. Conseguimos fazer isso. Devemos aprender a viver sem danos, sem tantos danos, sem tanto mal para nós. E tudo isso são escolhas. Viver sem danos são escolhas. Aprender, né, a viver sem ofensa, das ofensas morais causadas por alguém. Desenvolver a capacidade de nós expressar, de nós falar dos nossos sentimentos. E também se deixar influenciar também não se deixar influenciar pelo sentimento dos outros quando esses pensamentos são negativos. Agora, deixar-se influenciar pelos outros quando os sentimentos são alegres, felizes, de bom humor. Aí sim.
E diante dos nossos sentimentos, nós temos 5 emoções básicas, que são básicas do ser humano, que são raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. São 5 emoções básicas de nós seres humanos. Dependendo do estímulo que nós recebemos, o nosso corpo reage. Reage conforme a circunstância daquele estímulo e reage conforme a intensidade daquele estímulo. Aí pode desencadear das 5 emoções. Pode desencadear uma daqueles 5 emoções, dependendo do estímulo. Se o estímulo for de revolta, de ataque negativo, posso sentir raiva. Se o estímulo for de susto, de fatos, de acidentes, por exemplo, e de sustos, medo, aí o sentimento é de medo. Agora, quando acontece uma perda, o estímulo de perda, e conforme a intensidade e o afeto, o carinho que teve dessa pessoa, o estímulo que causa em mim, esse estímulo, né, de perca, causa em mim o sentimento de tristeza. Agora, quando ganho na loteria, esse estímulo causa em mim a alegria. Agora, quando eu recebo um abraço, um elogio, uma acolhida, esse sentimento, essa emoção é de afeto, é de carinho. Então, tudo depende dos estímulos e das circunstâncias, né, que nós recebemos, se manifestam as nossas emoções. E pode desencadear dessas 5 emoções, dependendo do caso, dependendo da circunstância, dependendo da intensidade. E que, mexendo com nossos estados emocionais, nós podemos reverberar até efeitos no corpo físico, manifestando sentimentos de tristeza, de raiva, de medo, de alegria, de afeto, né? E pode também manifestar expressões verbais. Se a intensidade for muito negativa, muito forte, manifesta em nós expressões verbais, de xingamento, de gritos, de fala, de palavras mais fortes. Pode também se manifestar, né, manifestações de atuação corporal, aonde vou para a via de fatos, onde vou bater, soquear, empurrar. Como também pode, né, desencadear outros sentimentos, outras manifestações de sentimentos, de raiva, de medo, de tristeza. Porque esses fatos, nós devemos treinar a nossa mente, para nós conseguirmos nos controlarmos, treinar a nossa mente para um estado de neutralidade. Neutralizar, ter controle, ter a inteligência emocional desenvolvida, né? A partir do momento que eu tenho controle sobre todas essas situações, que eu não reajo imediatamente com reações negativas, e quando consigo fazer isso, que eu consigo compreender, me sentir equilibrado, eu desenvolvo dentro de mim a inteligência emocional. Não são os acontecimentos que causam os nossos sentimentos e emoções, mas são os nossos pensamentos que ocasionam o aparecimento dos nossos sentimentos. E que às vezes não temos controle sobre eles. E por que nós não temos controle sobre eles? Porque são os nossos conceitos e as nossas crenças negativas relacionadas a fatos e acontecimentos formados e condicionados na nossa mente subconsciente com reações idênticas da manifestação dos sentimentos
em relação aos fatos e acontecimentos do momento atual. Mas essas crenças condicionadas, elas foram gravadas, imprimidas, impressas, condicionadas na nossa mente desde no ventre materno, da primeira infância e no decorrer ao longo da nossa vida, que agora se manifestam diante de fatos, manifestações e situações idênticas. E para controlar as emoções e os sentimentos, o importante é usar a razão em primeiro lugar. Fazer o que com isso? Raciocinar, distinguir os pensamentos que gerem os sentimentos e as emoções positivas dos que provocam sentimentos e emoções positivas, e as emoções negativas dos que provocam sentimentos e emoções negativas. Distingui-los. Aí sim, aí eu vou conquistar o autocontrole. Eu consigo me autocontrolar diante de situações inesperadas, né, que possam disparar gatilhos mentais negativos. E ter o controle sobre esse disparo de gatilhos mentais negativos que me causam transtorno. Os pensamentos que gerem os sentimentos e as emoções se manifestam da seguinte forma. Perante um fato ou uma atitude de alguém, a pessoa pode ficar neutra, sem pensar a respeito, e quando a pessoa consegue ficar neutra diante de um fato, de uma atitude ou do acontecimento, a pessoa não vai sentir nada. Agora, você também pode rejeitar ou aceitar como pensamento o acontecimento. Se você rejeitar o acontecimento, o sentimento e as emoções serão de rejeição. E quando eu sinto emoções de rejeição, consequentemente minhas emoções são negativas. Agora, se eu aceitar como pensamento, o sentimento e as emoções, eles também serão de aceitação. E consequentemente são positivos. Se eu souber aceitar as situações, nós sofremos menos. Então, quer dizer, eu tenho dois caminhos. A rejeição e a superação. Aliás, a rejeição e a aceitação. Quando eu rejeito, eu tenho um problema, eu tenho um sofrimento. Quando eu aceito, eu consigo superar. Então, nós podemos sempre fazer essa escolha. Qual das duas escolhas a gente deveria fazer diante de qualquer situação na nossa vida? O correto seria sempre escolher aceitar as situações, independente de quão grande é a situação, quanto sofrimento isso pode trazer. Quanto mais rápido eu aceito a situação, menos eu sofro. Mais rápido eu me estruturo, eu me recomponho de novo. Isto faz parte da evolução do ser humano, da estrutura da personalidade mais madura, capaz. O processo dos sentimentos e das emoções acontecem dessa forma. Quando aceitamos uma situação, uma pessoa, fato, um acontecimento, as emoções serão de simpatia, de alegria, de amor e satisfação. Quando nós rejeitamos uma situação, pessoas, fatos ou acontecimentos, os sentimentos e as emoções são de antipatia, de tristeza, de ódio, de sofrimento. Então, nós temos aqui uma escolha a fazer. Qual é a melhor escolha a fazer?
aceitar e superar para não sofrer, ou rejeitar e sofrer. Então, isso está nas mãos de cada um, né? Nós temos o livre arbítrio e nós podemos escolher. Então, quer dizer, a nossa vida está nos mostrando que nós não devemos viver de mimimi. Porque se eu escolho viver no mimimi, eu tenho sofrimento. Eu tenho minha personalidade desestruturada. E isso não é benéfico. O sofrimento é um sentimento criado pelo pensamento. Como sabemos, né, todo mundo já sabe, entre os sofrimentos provocados pelos pensamentos de rejeição está o sofrimento. Portanto, o sofrimento é um sentimento provocado pela sua forma de pensar, pela minha forma, pela sua forma de pensar, pela forma dos outros pensar. Cada ser humano é único, cada ser humano é individual, cada ser humano tem seu jeito, seu tempo, sua forma, sua velocidade de ser, sentir, de pensar e de interpretar os fatos, os acontecimentos, que são únicos de cada um. E cada um é responsável por sua vida, porque Deus nos deu o livre arbítrio. Sabemos que o sofrimento está relacionado a um sentimento de rejeição. E algumas pessoas perguntam, para não ter emoção negativa, através de pensamentos de rejeição, então quer dizer que eu devo aceitar tudo? A resposta é uma resposta conclusiva e lógica, e bem objetiva. A aceitação é algo, ou a aceitação de algo, ou a aceitação de alguém, tem os seguintes princípios. Primeiro, ao rejeitar, você não soluciona o problema. A causa, o que causa um sentimento de emoção negativa, causa o quê? Prejuízos psíquicos e físicos em quem a sente. Segundo, com o pensamento e a emoção de rejeição, não vai mudar a situação. Por isso, a atitude mental que nós devemos tomar deve ser a seguinte: o que pode ser mudado, faça o possível para mudar. O que não pode ser mudado, aceite. Mas quantas coisas eu consigo mudar? Sobre o que de tudo eu tenho controle e domínio? Eu preciso meditar. Às vezes eu não tenho nem controle e domínio sobre mim mesmo. Aí é muita pretensão eu querer ter controle e domínio sobre outras pessoas, sobre situações que não estão nas minhas mãos. Aí eu tenho um problema. Aí eu sofro. Por exemplo, pessoas que continuam sofrendo com acontecimentos do passado. O que tem de pessoas, vocês não têm noção, que ficam sofrendo ano após ano, após ano, após ano, com acontecimentos que já aconteceram há muitos anos no passado. Exemplo, para ilustrar uma metáfora. Então, uma senhora veio me contar uma história que fazem 40 e poucos anos
que fizeram a sua mudança do Rio Grande do Sul para o Paraná. E no dia deles fazerem a mudança, eles tiveram que se desfazer dos seus animais. E um cavalo que eles tinham, eles venderam para o cunhado pagar na próxima safra. E os anos foram passando, aquele cunhado nunca pagou o cavalo. E já havia 40 e poucos anos passados. E a pessoa continuava sofrendo pelo fato do cunhado ainda não ter pago o cavalo. Ele não vai mais pagar, supera 40 anos sofrendo, perdendo o precioso tempo de ser feliz, ancorado com fatos e acontecimentos do passado e sofrendo por isso. E pela lógica nós devemos entender, aconteceu no passado, não pode mais ser mudado. Por isso, o meio, a forma de eliminar o sofrimento é através da aceitação dos fatos. Lembrar que águas passadas não movem mais moinhos. A mesma água passa uma vez no mesmo rio, não passa mais. Isso já foi, é do passado. Mas pessoas me dizem, mas isso é difícil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Eu concordo que não é fácil. Mas você só tem uma decisão a tomar: aceitar ou superar. Aceitar e superar ou rejeitar e sofrer. Essa é a decisão que você tem para tomar. Ou você aceita e supera, ou você rejeita e sofre. Quem disse que viver é fácil? Viver é fácil. Chegar ao sucesso exige sacrifício. Sacrifício quer dizer oferenda. Me oferecer, me doar, dar de mim. Se quiser alguma coisa, eu devo me sacrificar. Se eu quero comprar uma roupa nova, eu preciso me sacrificar. Para quê? Para conseguir o dinheiro. E assim tudo em nossa vida. E quem não faz sacrifício, não chega a lugar nenhum. Ser poderosa, que é o nosso intuito, desenvolver o nosso poder, o poder que é intrínseco do ser humano, isso exige sacrifício. Conquistar a felicidade exige determinação, realização. E para chegar ao equilíbrio e à paz interior, exige decisão e esforço. E para a superação, exige mudança de atitudes, de comportamento, de hábitos. E muitas pessoas sofrem com a morte de um ente querido simplesmente pelo fato de não aceitarem a morte. Porque eles não aceitam a morte em si, ou a forma como a morte ocorreu. E também entender que a morte faz parte do ciclo de vida do ser humano. Ninguém vai sobrar para a semente. Todos nós um dia partimos dessa dimensão para outra. E tudo somente será superado pela aceitação. Alimentar rancores, rejeições contra alguém, ou a um fato, um acontecimento, um evento, é viver no passado.
e assim não dar a si própria uma chance concreta para a superação e a felicidade. Temos que dar essa chance concreta para nós, para ser feliz. E o caminho é por aí. O caminho é por aí. A química dos sentimentos. Toda emoção ou sentimento provoca reações químicas no cérebro de acordo com como estamos nos sentindo. Toda emoção ou sentimento provoca reações químicas no nosso cérebro de acordo com como nós estamos se sentindo. Desligar. Os sentimentos e as emoções negativas, elas causam no nosso cérebro uma produção exagerada de noradrenalina e cortisol. E essas químicas produzidas em grande quantidade faz muito mal para todo o nosso corpo, não só para a mente e para o cérebro. Essas químicas fazem mal para todo o nosso corpo, né? O cortisol é a química do estresse. Agora, por outro lado, os pensamentos e as emoções positivas provocam no nosso cérebro uma produção elevada de endorfina e outros neurotransmissores, né, que são relaxantes, que são benéficos, que fazem bem, tranquilizantes, que potencializam o sistema imunológico nosso. Ao contrário dos sentimentos e emoções positivas, os sentimentos e emoções negativas enfraquecem o nosso sistema imunológico, né? E podem causar doenças psicossomáticas. Na medida que eu vou sentindo essas emoções negativas, vezes pós vezes, tempos pós tempos, vou sentindo, eu não me desassocio desses sentimentos negativos, vai se tornar doenças psicossomáticas, assintomáticas, de alergia, gastrite, acidez, úlcera, dor de cabeça e tantas outras doenças psicossomáticas. E quando o organismo produz em exagero cortisol, você pode se sentir cansada, indisposta, enfraquecida, estressada, revoltada, tudo é demais para você. Então toda pessoa deve estar ciente do seguinte: os acontecimentos e as emoções positivas nos fazem bem para a nossa mente e para o nosso corpo. Os sentimentos e emoções negativas nos fazem mal, e um mal muito grande. Os principais sentimentos que fazem mal são o ódio, a mágoa, o autoritarismo, a irritação, as preocupações, o mau humor e a ansiedade. Nós temos contabilizados mais de 356 estados emocionais que nós seres humanos sentimos. Eu tenho contabilizado isso. Então nós temos que estar ciente disso, né? De quão benéficos são os pensamentos positivos e sentimentos positivos, as emoções positivas, e de quão ruins e negativos são os pensamentos negativos. Tomar essa consciência. As manifestações dos complexos de inferioridade. Quando falo dos complexos de inferioridade, o meu objetivo é ajudar você a se sentir melhor, ajudar você, né? Ajudar a você voltar a ter energia, ajudar você a você ter força, ter saúde, para não permitir que outras pessoas com complexo de inferioridade possam causar alterações negativas em você, devido aos comportamentos negativos das outras pessoas.
Por que eu enfatizo tanto isso? Você não tem noção de quantas pessoas eu atendo a atendimentos individuais, que os maiores sofrimentos delas é o quê? As influências, né, dos complexos de inferioridade das pessoas com as quais ela convive. Olha só. O complexo de inferioridade é um estado neurótico. É um estado neurótico e que tem por fundamento o medo, e o medo que os outros percebam da sua deficiência, da sua incapacidade, inclusive o medo de perder. Então, quer dizer, a pessoa com complexo de inferioridade desenvolve um estado neurótico e ele tem como fundamento a pessoa de certa forma se esconder e se camuflar, né, para que as outras pessoas não percebem a incapacidade que tem. E o medo de perder, que é a insegurança. E quando você tenta te esconder e que ninguém perceba os seus complexos, você está criando certas reações que se tornam comportamentos extremamente negativos para o convívio social, para o convívio com as pessoas, com a interação com as pessoas. E essas reações ou comportamentos são mais prejudiciais aos que convivem com você do que a pessoa que é complexada. Olha como é que isso é ruim. Então, quer dizer, a pessoa que convive com um complexado sofre mais do que o próprio complexado. Sofre mais. O complexo de inferioridade é o primeiro colocado nas separações de casal. É o complexo de inferioridade. E o segundo é o álcool e o terceiro são a internet. Então, são esses três fatores principais nas separações de casais. O complexo de inferioridade em primeiro lugar, segundo lugar o álcool e o terceiro lugar a internet. Aí você começa a meditar. Gente, quão fortes são essas três situações. Só de imaginar nos complexos de inferioridade de alguém. Agora, só de imaginar de quão é bebidas alcoólicas neste mundo. Podemos imaginar quanto sofrimento tem nesse universo? Agora, se imaginar a internet, tá todo mundo plugado o dia inteiro. O dia inteiro. Há pouco tempo atrás, até um fato que a gente tem observado, há pouco tempo atrás, as pessoas de mais idade se inconformavam vendo crianças pequenas no celular. E hoje você não escuta tantas reclamações dos idosos sobre isso. Sabe por quê? Porque os idosos também estão com o celular na mão agora. Então, quer dizer, a humanidade inteira está plugada agora. Eles aprenderam. Mas cabe nós julgar? Condenar? Castigar? Não. Cada ser humano é autor da sua história. Cada ser humano escreve a história da sua vida. Cada ser humano tem livre arbítrio. Mas nós estamos aqui para ajudar a trazer o conhecimento para que as pessoas tenham conhecimento de como que funcionam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E que eles são responsáveis por nossas emoções. As principais manifestações do complexo de inferioridade e que outras pessoas que convivem com o complexado devem saber e devem saber ignorar são
A pessoa complexada, ela se manifesta através do quê? A mania de superioridade. Ela tem mania de superioridade. Ela quer ser de todo jeito superior a outras pessoas. Ela sente essa necessidade, porque é um mecanismo de defesa, de proteção da sua autoimagem. Essa pessoa tem espírito de contrariedade, contraria tudo, somente a opinião dela está certa e da outra pessoa não. Ou ela quer ser dona da razão, sempre quer ter razão, as outras pessoas não têm razão, né? Ciúmes, tem muitos ciúmes com a pessoa com quem convive. Ela tem inveja pela capacidade das outras pessoas, porque ela gostaria de ser, ter e fazer o que as outras pessoas fazem. Ela se torna uma pessoa agressiva quando ela não tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Ela se torna agressiva. E um espírito crítico, ela critica tudo, tudo, por não aceitar que de repente uma outra pessoa faz algo melhor. Então ela critica. E tem ainda a tendência de humilhar e diminuir a outra pessoa. E essa pessoa, né, com essas características, essas pessoas com essas características, essas pessoas com essas características, facilmente se tornam pessoas autoritárias. Aí a pergunta é, quem que quer conviver com uma pessoa assim? Quem? Qual é o casamento que dura? Qual é a amizade que dura? Uma pessoa dominadora. E muitas vezes essas pessoas somente se sentem felizes. As pessoas com complexo de inferioridade, muitas vezes, quando eles veem a outra pessoa, e principalmente aquela pessoa com qual eles vivem. Então, quando a pessoa com qual vive está feliz, aí ele critica, ele humilha, diminui, ele não está bem. Quando ele conseguiu criticar, diminuir a outra pessoa, e a outra pessoa está triste e infeliz, aí ele se sente superior. Como se ele somente conseguisse ser feliz quando ele conseguiu diminuir, reprimir, fazer com que a outra pessoa seja feliz, aí ele se sente feliz. E no dia que a outra pessoa está feliz, ele está infeliz. Olha a desgraça que é viver com uma pessoa com complexo de inferioridade. Então, se você se identifica com complexo de inferioridade, presta atenção sobre todas essas dicas que eu estou dando hoje à noite aqui. Quando uma pessoa tem espírito de contrariedade, quer ser dona de tudo, tem ciúmes, tem inveja, tem mania de superioridade, quer ter razão de tudo, tenta humilhar outra pessoa, ela critica as outras pessoas, ela se torna autoritária, ela é dominadora. Presta atenção, porque é de muito difícil convívio. A mania de superioridade, ela é uma neurose baseada na necessidade de não transparecer o seu sentimento inferior. Repito, a mania de superioridade é uma neurose baseada na necessidade de não deixar transparecer o sentimento de inferioridade. E a pessoa faz de tudo para se demonstrar superior. E ela busca aparentar ser mais que as outras pessoas, a todos os custos. É uma falsa imagem, sem fundamento. Por isso, se alguém de alguma forma quiser ser mais que você, o que você deve fazer? Ignorar e não deixar se atingir.
Devemos ignorar as atitudes e comportamento dessa pessoa mesquinha e não se deixar atingir. Cuidar de si, criar um campo neutro, né? Se policiar, não deixar que as atitudes e comportamento de uma pessoa com complexo de inferioridade interfira nos seus estados emocionais. O espírito de contrariedade é um mecanismo de defesa que é acionado para a proteção da imagem ou até da salvação da sua própria imagem. Quando a pessoa tem complexo de inferioridade, ela tem espírito de contrariedade, ela contraria tudo, e esse espírito de contrariedade é um mecanismo de defesa, né? O mecanismo de proteção que a pessoa usa para quê? Para proteger a sua imagem. Ou quem sabe até salvar a sua própria imagem. E para isso, a pessoa não admite que a outra pessoa tem razão. E ela não. Ela não admite. Ou que alguém saiba mais do que ela. Por isso, não admite ter que aprender alguma coisa com alguém. Porque ele sempre sabe tudo, não precisa aprender nada, sempre sabe tudo. Somos sabichões, ou sabe tudo? Quantas vezes você já se pegou? Medita lá. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Que você estava numa roda de amigas, ou de amigos que estiverem me assistindo, numa roda de amigos sentado, né? E alguém fala, até fala pelos cotovelos. E sabe de todos os assuntos. Ele fala, inclusive, dentro da tua área, que você sabe que você estudou 17, 18, 20 cursos, faculdade, pós-graduado e tudo mais, mestrado, doutorado, e você entra num círculo de conversa e você encontra facilmente pessoas sentadas e nada. E para que eles fazem? Para preservar a sua imagem. Para preservar a sua imagem de superioridade. Para que os outros não saibam, né? E não percebam a sua própria ignorância. Quem já não passou por esse tipo de situações? Claro, nós sabemos que algumas limitações devem existir em todos os casos, nós sabemos disso. O complexo de inferioridade, que é um sentimento que causa espírito de contrariedade, e quando a pessoa está se sentindo assim, ela não tem ponderação, ela não pondera, ela apenas contradiz, ela somente tem contradição, ela não pondera. E a pessoa não pondera, ela apenas contraria para quê? Para ela se sentir mais elevada. Porque ela bate sempre contra tudo e contra todos para se sentir o centro das atenções, o mais esperto, o mais inteligente, o mais sábio, quando na verdade não tem fundamento. Porque não tem estrutura de conhecimento. E como tem pessoas que têm essas atitudes, esses comportamentos, né? E esses pensamentos, precisamos ficar atentos, ponderar as situações da nossa vida. Agora, os ciúmes. Os ciúmes é um sentimento de impotência e de incapacidade de manter ou conquistar alguma coisa ou conquistar alguém. Esse é o verdadeiro significado de ciúmes. Pode ser uma característica de complexo de inferioridade também.
Porque se diz, né? O ciúmes é uma característica das pessoas inferiores, que se sente inferior. E pelo fato de se sentir inferior, sente ciúmes. Ela pode não aceitar ou não suportar que a outra pessoa se sobressai. Ou não sente-se bem com o sucesso da outra pessoa. Não fica feliz, por exemplo, dentro do casamento. Se uma pessoa tem ciúmes, isso é característica de insegurança, de inferioridade, porque se sente inferior ao outro cônjuge. E ela não suporta que a outra pessoa se sobressai. E ela não. E ela também não se sente bem quando a outra pessoa tem mais sucesso do que ela. E isso acontece dentro dos relacionamentos, dentro da sociedade, e isso é extremamente negativo. Prejudica muito a convivência, né? Outra coisa, a inveja. A inveja está ligada aos ciúmes. A inveja é um sentimento de impossibilidade de ser como alguém, né, de chegar a ter o que os outros têm, gostaria de ser o que o outro é, ter o que o outro tem, fazer o que o outro faz. Isso é inveja. A metáfora do vagalume e da serpente. A metáfora do vagalume e da serpente é o seguinte. Então havia uma vez um vagalume e uma serpente. E a serpente começou a perseguir o vagalume incessantemente. Passou um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, incessantemente a serpente perseguiu o vagalume. Até que o vagalume estava exausto, não suportando mais, resolveu parar e disse para a serpente o seguinte: eu posso te fazer 3 perguntas? E a serpente disse: pode. E o vagalume pediu, primeira pergunta: por acaso eu te fiz mal algum? E a serpente respondeu: não. A segunda pergunta: por acaso eu faço parte da tua cadeia alimentar? A serpente respondeu: não. A terceira pergunta: então por que você me persegues? E a serpente respondeu: a tua luz me incomoda. Então quer dizer, a inveja é isso. A luz da outra pessoa incomoda o invejoso, porque ele gostaria de ser, ter, viver e fazer o que a outra pessoa está fazendo. E o brilho incomoda os que não têm brilho. A pessoa que tem inveja em relação a alguém é porque tem uma admiração profunda por essa pessoa ou por essa situação. Mas ela se sente incapaz de ser como a outra é. E pelo fato de ser incapaz, não se sente feliz, sente inveja, adoece. Eu sempre digo, um pé de laranjeira que não dá frutos, ninguém joga pedra. E quando as pessoas jogam pedra na gente, é porque a gente está produzindo frutos. Porque eles têm inveja. E olha as características de uma pessoa invejosa. Uma pessoa invejosa, ela é amarga, reclama de tudo, refletindo suas próprias insatisfações, e ela é muito voltada a desprestigiar as pessoas.
Ela tem dificuldade muito grande de elogiar, de reconhecer. Porque ela desprestigia as pessoas, principalmente aquelas que se sobressaem de certa forma. Por isso, a relação a pessoas ciumentas ou invejosas, nós temos que cuidar para isso não nos atingir. E nós não devemos alterar os nossos estados emocionais por causa delas. Porque elas gostariam de ser, ter e fazer o que você está fazendo. Então, não devemos sofrer por isso. O que tem de gente que sofre porque alguém sente inveja é o contrário, que sofre o invejoso e que morra o invejoso, mas não eu. Porque o problema não está em mim, o problema está no invejoso. Nós interpretamos de forma errada a inveja. E ficamos sofrendo porque alguém tem inveja de nós. Mas a partir do princípio que eu sei que a inveja é que a outra pessoa gostaria de ser, ter, fazer o que eu estou fazendo, é porque eu estou sendo mais. Então não justifica eu estar sofrendo, não justifica, porque eu estou sendo mais. Na verdade, deveria comprar uma caixa de foguetes, largar foguetes e festejar, mas não sofrer. Vamos falar de agressão. A agressão é o impulso de ataque. A agressão é uma manifestação do complexo de inferioridade. Você deve responder na altura? Olha só. Só se você desce, pois quem agride está num nível mais abaixo. Nesse caso, a gente ouve falar muito, desci o nível. Quantas vezes você já ouviu falar, eu desci o nível? Quando eu desço o nível, eu respondo nas alturas. Quando alguém me agride, eu não vou responder porque eu não quero descer o nível. A cólera, a ira, a raiva, o rancor, as mágoas, os ressentimentos, todos esses são elementos de inferioridade. E uma pessoa, ela pode manifestar a agressividade, que é o espírito de luta. A agressividade é o espírito de luta. E o espírito de luta faz parte do autoconceito positivo, por incrível que pareça. Mas uma pessoa que manifesta agressividade, e essa agressividade faz parte do espírito de luta, da força de vontade, da determinação, da persistência. Ou a agressão é um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa ativado por um sentimento de inferioridade e de impotência. Quando reage com a agressão, a pessoa tenta esconder o seu verdadeiro estado de inferioridade, de impotência. Agora, existe uma outra forma de agredir a outra pessoa, que dói muito, que é bem sofrido também, que é agredir a outra pessoa através do silêncio. E a agressão, ela apresenta-se de uma forma passiva. Por quê? Porque ela agride através da indiferença, do dar um gelo ao outro. Isso é agressão. E uma outra forma da agressão, que é uma forma infantil de agressão, é fechar-se dentro de si, né? E às vezes ficando isolado, como um ditado popular diz, ficando emburrado. Quando fico emburrado, isso é uma forma de agressão. A teimosia
é uma forma de agressão. Só que a teimosia agride a própria pessoa, não a outra pessoa. Então são formas de agressão muito comuns. E talvez uma das piores formas de agredir as pessoas é a forma de você dar um gelo, de você se isolar, de você ficar emburrado. Talvez essa seja uma das piores formas de agredir uma pessoa, né? E uma das mais comuns formas de agressão é através da expressão verbal, que é mais comum, é a forma mais comum de agressão. De expressar, de falar, de gritar, de xingar. Mas muitas pessoas nem se dão conta, nem percebem que isso é uma agressão. Ou se eles percebem que eles estão agredindo a outra pessoa, eles nem percebem e não se corrigem. De que eles são agressores através da fala, através da forma verbal. De como que eles falam, com a tonalidade de voz, quando eles falam. Depende da tonalidade de voz, é uma agressão. Então, cada pessoa deve estar preparada para ignorar. É fácil estar preparado para ignorar? Eu sei que não é fácil. Então, cada pessoa deve estar preparada para ignorar essas atitudes das pessoas inferiores. E não ficar revidando para não ser como elas. Não, de nada adianta revidar. Porque quanto mais se mexe em água parada, água podre, quanto mais se mexe em água parada, água podre, mais solta cheiro mau, cheiro ruim, mais fede. O espírito crítico. A palavra criticar, ela tem sua origem, e quer dizer, a palavra criticar quer dizer tendências a apontar o que está de errado em alguma coisa ou em alguém. E analisando o significado dessa palavra, não se percebe nada de positivo ou construtivo na crítica. Se analisarmos as características do complexo de inferioridade, nós percebemos e verificamos as críticas nas intenções de criticar, elas são o quê? São intenções de diminuir, desprestigiar, ridicularizar, humilhar e querer ser melhor. Não pelas suas qualidades, mas querer ser melhor em apontar as deficiências dos outros. Isso é criticar. Você querer ser melhor, criticando as outras pessoas para você se sobressair, e você critica as deficiências dos outros como uma forma de se sentir superior, né? Querendo apontar os erros de alguém. Então, em cima disso não tem nada de positivo. Por isso, se você for criticada de forma negativa, ou se alguém te critica e você for criticada, não se deixe abalar e nem desanimar, pois a pessoa que está criticando tem complexo de inferioridade em relação a você. E sinta-se superior em relação à atitude dessa pessoa e supere. O humor é 95% comportamental. O humor nós adquirimos ao longo da nossa vida. O humor a gente adquire. Como já falei,
Todo comportamento negativo é um hábito que deve ser mudado. O hábito de ficar mal-humorado é um dos piores hábitos. É o pior hábito de todos, o mau humor. E o que deve ser mudado em primeiro lugar? Tem que mudar o estado de humor. E se você se sente mal-humorado, precisa se propor para mudar urgentemente, o quanto antes. Lógico, nós sentimos estados de mau humor, momentos. Agora, momentos, todos nós sentimos, mas eu não posso criar um hábito de passar a maioria do tempo da minha vida mal-humorado. Porque 95% isso é comportamento, e o comportamento pode ser mudado, pode ser treinado, reconstituído. Na maioria dos casos, o que altera o humor é a forma negativa de pensar. Lembrando que nós estamos aqui falando dos pensamentos e sentimentos. Então, a maioria dos casos, né? A maioria dos casos, o que altera o humor é a forma negativa de pensar. Mas tem outros casos, né, que pessoas alteram o seu humor se usando do humor como uma forma de chamar a atenção das outras pessoas. A gente não tem noção o qual é o número, e é altíssima porcentagem das pessoas que gostam de chamar a atenção das outras pessoas por vias negativas e se usam do mau humor para chamar a atenção das outras pessoas. Tanto da forma de pensar quanto a necessidade de chamar a atenção. Essas vias, elas usam da forma de pensar como a necessidade de chamar a atenção. São atitudes que nós temos que compreender que nós podemos aperfeiçoar, modificar para o equilíbrio, para o bem-estar da pessoa, para o bem-estar social, para o bem-estar do convívio em geral. Nós podemos aperfeiçoar, modificar e equilibrar o mal-estar, o mau humor. Agora vamos pensar. Cada pessoa deve se convencer do seguinte: a pessoa bem-humorada é uma bênção para o ambiente em que ela vive. A pessoa bem-humorada é uma bênção na família. A pessoa bem-humorada é uma bênção na sociedade. Agora, a pessoa mal-humorada é uma desgraça com ela e para com todos com quem que ela vive. Isso é muito importante, nós ficar atentos a isso. Porque toda pessoa que tem um hábito de ficar mal-humorado, ela deve mudar para ser uma pessoa aceita, para ser uma pessoa mais querida, para ser uma pessoa amada. O amor, gostar e o amar. Existe o amor, o gostar e o amar. Para entender melhor a reação dos sentimentos, é importante saber a diferença entre o amor, o gostar e o amar. E o amor, gostar e amar formam a estrutura da afetividade. E essa estrutura da afetividade é um dos fatores mais humanos. O equilíbrio afetivo, ele é o resultado de fatores hereditários. E também, principalmente, não só também, principalmente da educação. Olha só para vocês terem uma ideia. Os filhos não aprendem a amar sendo amados. Os filhos não aprendem a amar sendo amados.
Os filhos aprendem a amar percebendo se seus pais se amam. E isso é muito importante. A afetividade não é um sentimento. A afetividade é a capacidade que você tem de ter sentimento. A afetividade é a capacidade de você sentir o que envolve todos os sentimentos. Tanto os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Então nós podemos ter afetividades negativas e nós podemos ter afetividades negativas, porque são afetos. Nós temos afeto por coisas boas e nós temos afeto a coisas ruins, negativas. Mas o importante é que cada pessoa desenvolva a afetividade positiva. E a afetividade positiva, ela é representada pelos sentimentos que constrói o relacionamento harmonioso, que envolve o amor, o gostar e o amar. E é o que nós vamos entender agora. Nós vamos entender o amor, o amar e o gostar. O amor é aquilo que eu sinto. O amar é aquilo que eu faço. O gostar envolve os 5 sentidos: a visão, a audição, olfato, tato e paladar. O amor é todo o sentimento agradável de aceitação, que eu aceito e eu dirijo a alguém ou a algo. E é a principal razão de ser da existência do ser humano. E é a principal razão de ser da existência do mundo. O amor é definido como base de toda a harmonia humana. E o amor ele pode ser duradouro como não, porque ele pode acabar. Ele pode acabar também, porque é um sentimento. E o amor ele é renovável. Nós podemos renovar o amor a cada instante. Porque ele é marcado pela identificação mútua entre as pessoas. O amor é um sentimento próprio e interior de cada um. Não é algo externo. É aquilo que nós sentimos, que é interior de cada um. E ele é tão íntimo, mas ele é tão íntimo esse amor, que a outra pessoa só fica sabendo quando nós falamos. Ou por gestos ou por fala. Então uma pessoa pode sentir um amor muito grande por outra pessoa, um amor muito forte por outra pessoa, mas se ela não revela, se ela não fala, se ela não demonstra esse sentimento por palavras ou por gestos, esse amor nunca será conhecido. Porque daí a outra pessoa não percebe. Aí você pode dizer, meu Deus, eu estava apaixonada por aquele cara. Meu Deus, como eu estava apaixonada por aquele cara. Nossa Senhora. Mas você falou para ele que você estava apaixonado, que você estava amando? Não. Então ele nunca soube o quanto você amava ele. Porque você não falou, você não demonstrou. O amor ele é o princípio da amizade, da solidariedade. Por isso, ele é de muita importância no convívio entre as pessoas. No convívio social, familiar, conjugal, pai com filhos, enfim. Ele é muito importante. Nas relações de solidariedade, de amizade, nas relações afetivas, amorosas, tudo. O amor é muito importante, ele é o princípio de tudo isso. O gostar, né? O gostar ele envolve a satisfação,
a satisfação dos 5 sentidos. O gostar é uma necessidade de estar satisfeito com os 5 sentidos, da visão, audição, tato, olfato e paladar. Ouvir alguém, tocar ou ser tocado por alguém. Percebe? Quando a pessoa sente satisfação, prazer e alegria de ver alguém. Quando a pessoa sente satisfação, prazer e alegria em ouvir alguém. Quando a pessoa sente satisfação, prazer e alegria em tocar alguém e ser tocado por alguém. Quando a pessoa sente satisfação, prazer e alegria em cheirar alguém, ou sentir o gosto de algo, isto é gostar. Isto é gostar. Por isso, o gostar envolve a satisfação, o prazer de um ou mais sentidos em contato com outras pessoas, lugares, coisas ou qualquer outra coisa. Mas tem que sentir esse prazer, essa alegria, essa satisfação de se sentir satisfeito em relação ao gostar, que envolve os 5 sentidos. E em relação ao gostar, é importante lembrar que nenhuma pessoa tem a obrigação de gostar da outra pessoa. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Não precisa gostar de mim. Eu preciso me fazer gostar. Eu preciso me fazer gostar. Os pais não são obrigados a gostar dos filhos. Os filhos não são obrigados a gostar dos pais. Como também o marido não é obrigado a gostar da mulher. Assim como também a mulher não é obrigada a gostar do marido. Enfim, entre todas as pessoas devem ter bem claro o seguinte: para alguém gostar de você, você deve ser agradável e se fazer gostar. O filho deve ser agradável e se fazer gostar pelo pai. O pai deve ser agradável e se fazer gostar pelo filho. A esposa precisa ser agradável e se fazer gostar pelo marido. O marido precisa ser agradável e se fazer gostar pela esposa. É isso que nós precisamos entender, que envolve o gostar. Agora, se eu pudesse dar uma orientação para se fazer gostar em todos os relacionamentos, eu diria: você deve observar o seguinte: todo mundo gosta de pessoas otimistas. Todo mundo gosta de pessoas bem-humoradas, bem-educadas. Muitos problemas de relacionamento ocorrem em consequência de alguém não se fazer gostar. E quer que tudo corra bem. Não vai correr bem se eu não me faço gostar. Eu preciso me fazer gostar. Ok? O amor. Aliás, o amar. Vamos falar do amar. Amar é a essência das relações humanas. O amor é todo sentimento agradável e aceitação. Amar é sentir prazer. Amar é a satisfação e alegria em fazer algo para que alguém ou a outra pessoa seja feliz. É ser feliz em poder fazer o outro feliz.
é estar feliz por perceber a felicidade da outra pessoa. Isto é amar. O amor é sentimento, enquanto que o amar é ação, é atitude, é aquilo que eu faço para que a outra pessoa seja feliz. A pessoa que é amada, ela não tem dúvida a respeito disso. Porque quem ama reflete isso em suas atitudes, em suas ações. As suas ações refletem o interesse, a dedicação em fazer a felicidade da outra pessoa. Tudo flui facilmente, as energias são positivas. A outra pessoa, você não faz com sacrifício, com rancor. A pessoa que se dispõe a amar, ela é feliz e faz a outra pessoa feliz. O maior obstáculo no campo da afetividade é que muitas pessoas não sentem o amor por si mesmo e não se amam. Que é um dos pilares principais. Preciso amar a mim mesmo sobre todas as coisas para depois amar o próximo como a mim mesmo. Inclusive é bíblico. Eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me valorizar primeiro. Eu não estou dizendo aqui para você ser egoísta. Não é isso. Eu estou dizendo aqui para você amar você sobre todas as coisas. Deus deu para nós a vida, para nós cuidar da nossa vida. Porém, Ele deu para nós o livre arbítrio. Nós temos livre arbítrio. Podemos escolher como nós queremos viver, mas depois não culpe o outro. O amor próprio é um sentimento agradável, de autoaceitação, é um sentimento profundo e agradável de autoaceitação. Ou seja, a aceitação do que é em todos os sentidos. Se aceitar do jeito que você é em todos os sentidos, sem restrições. E ao mesmo tempo, um propósito de melhorar todos os dias, todos os minutos, melhorar constantemente, aceitar-se. E aceitar-se significa estar de bem consigo mesma, ter admiração e carinho por si, perceber o valor próprio e procurar a própria harmonia. Cuidado. Amar a si mesmo é se dar o direito de ser feliz. Nós temos esse direito, é um direito conquistado por natureza humana. E ser feliz é criar e desenvolver os meios de superação, de equilíbrio e o bem-estar em todos os sentidos. E a pessoa que se ama, ela não fica caída. Ela não fica para baixo. A pessoa que se ama, ela anda com postura. Ela ergue seus ombros. Ela vai para frente. Ela não fica se rastejando. Ela não é lagarto, ela é águia. Ela se ama, ela voa alto. Ela reage, ela busca a superação. Mesmo entre pedras e espinhos. Mesmo assim, ela reage, ela busca a superação. Ela não se lamenta. Pois ela não quer que as outras pessoas a vejam desse jeito. Elas querem que as outras pessoas a vejam poderosa. Com carinho, com admiração. E não como uma coitadinha, uma miserável. E quando a pessoa realmente se ama, ela tem o poder de reação e superação diante de todas as dificuldades e todas as adversidades de sua vida. A pergunta seria:
O que você está fazendo todos os dias para o seu marido ser feliz? O que você está fazendo todos os dias para que seu marido seja feliz? O que você está fazendo todos os dias para que seu pai e sua mãe sejam felizes? O que você está fazendo todos os dias para que seus filhos, seus netos sejam felizes? Aquilo que eu estou fazendo para que ele seja feliz, isto é amar. Isto é ação, é agir, é fazer. Quem se ama se vê brilhando. Inclusive, as outras pessoas percebem o brilho, percebem que as pessoas se amam. É bíblico. Vede como eles se amam. Bíblico. Vede como eles se amam. E assim nós terminamos a nossa live de hoje, né? Espero que ficou mais claro, que vocês tenham entendido a relação dos pensamentos e os sentimentos. E para encerrar essa live, eu quero agradecer a cada um de vocês, com muita gratidão no coração, que fizeram parte dessa live. E essa live continuará no ar durante 24 horas, se vocês têm a oportunidade de reassistir essa live, que ela é importantíssima, as relações dos pensamentos e sentimentos, e de como que se forma tudo isso, e como que devemos lidar com tudo isso. E deixa seu comentário aqui embaixo dessa live, né? Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo espetacular, maravilhoso, de entendimento, de compreensão dos pensamentos e dos sentimentos. Compartilhe para que mais pessoas possam ter a participação desse conteúdo. E também eu quero agradecer, né, que a sua participação é importantíssima. E se esse conteúdo, né, foi de valia para você, comente, compartilhe, né? Quem sabe os seus comentários serão um conteúdo para uma próxima live. Nós estamos aqui para fazer uma diferença no universo. Disponibilizamos conteúdo, porque saber e não fazer, saber e não ensinar é a mesma coisa que não saber. De nada adianta ficar 20 anos da minha vida estudando livros e mais livros, cursos e mais cursos, faculdades, mais faculdades, pós, mais pós, se eu não ensino aquilo que eu aprendi. De nada adianta estudar e aprender e não ensinar, é a mesma coisa que não saber. Então reveja esse vídeo de novo, que ele vai ficar no ar, a relação dos pensamentos e sentimentos. Me acompanhe nas minhas redes sociais, no canal Mulheres Poderosas no YouTube, no canal aqui da TV Mulheres Poderosas, né? No YouTube Alice Follman, no Facebook Como Ser Mulher de Poder, o método, que é o método, no Instagram, canal das Mulheres Poderosas, e no site O Estudo da Mente. Então essas são as minhas redes sociais, e você vai encontrar muito conteúdo em todas as redes sociais, que estou disponibilizando a cada dia lá, para quê? Para ensinar o que aprendi. Então assim a gente encerra essa nossa live, e se você gostou, mais uma vez, se você gostou, clique aqui embaixo dessa live, compartilhe esse artigo com outras mulheres poderosas, e também com seus amigos, e eu te vejo no nosso próximo episódio, no canal As Mulheres Poderosas, ok? Um beijo no coração, firme e forte, constituindo o nosso estudo da mente, e eu aguardo você na nossa próxima live, ok?